Primeiro eu gostaria de colocar que aqui eu sou servidor público, né, trabalhando no INCRA desde final de 2006, mas não estou representando a instituição aqui, isso que fique bem claro. Sou antropólogo e estou trabalhando na instituição e meu olhar a partir desse meu trabalho desenvolvido na instituição, mas não sou a instituição. Eu acho que não sei se vai vir alguém à tarde, né, para representar de fato. E dentro disso, acho que eu posso dizer também que o recorte do caso que eu vou tratar aqui, que é a sobreposição territorial entre o território quilombola de São Roque e os parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral. A visão que eu tenho dessa situação conflituosa é a visão de um agente mesmo trabalhando na instituição a partir dos procedimentos administrativos que envolvem a regularização do território quilombola. Digo isso porque eu não fiz uma etnografia propriamente dita da comunidade, ou dessa situação, né? A minha visão é muito enquanto agente público mesmo, atuando junto a essa comunidade e nas interlocuções com os diversos atores envolvidos. Esse é o lugar da onde eu falo. A situação, né, que a gente está tratando, esse caso que eu trouxe, é um caso que encontra-se num impasse de resolução há algum tempo já. E o tom que eu trago aqui é realmente nesse sentido de compartilhar a angústia mesmo desse impasse, a angústia que a gente vivencia, que a comunidade tem vivenciado, outros agentes envolvidos, o ICMBio, alguns colegas que participam desse processo também. Eu vou começar só com uma pequena introdução aqui. O tema dessa apresentação é a situação de sobreposição territorial envolvendo a comunidade quilombola São Roque e os parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral. Sobreposição localizada no município de Praia Grande, de Santa Catarina, bem como os impasses socioambientais, jurídicos e político-administrativos dela decorrentes. O principal impasse é a dupla incompatibilidade jurídica. De um lado, os parques nacionais, sendo unidades de conservação e proteção integral, não admitem a intervenção humana direta. De outro, a titulação do território quilombola passaria o domínio das terras à comunidade quilombola, o que tornaria necessária a desafetação ou ao menos a recategorização dos parques nacionais. Os dois principais motivadores político-administrativos desse impasse são a criação e implementação dos parques nacionais, sem o devido reconhecimento da existência de uma comunidade tradicional vivendo no seu interior, e o processo de regularização do território quilombola, cuja delimitação proposta, a partir da trajetória histórica do grupo, incluiu parte dos parques nacionais já constituídos. Sendo que o pivô articulador e catalisador dessa situação é o processo de mobilização sociopolítica que resultou na autoidentificação da comunidade São Roque enquanto remanescente de quilombo e na abertura do processo de regularização territorial junto ao INCRA, fato que possibilitou o levantamento e conhecimento de informações a respeito de sua historicidade, territorialidade, condições e processos que influenciaram em sua trajetória histórica e na configuração fundiária atual. Logo, esse processo recente, desde 2003, com a promulgação do Decreto 4887, alarga o tempo e o espaço presente, trazendo à tona a constituição histórica secular do grupo em relação ao ambiente em que desenvolveu estratégias específicas de sobrevivência e resistência, bem como práticas, sentidos e relações que informam suas sociabilidades, características e construções identitárias. Então, desse modo, eu vou iniciar esse relato, né, desse caso, a partir desses estudos que foram feitos, né? A comunidade se tornou visível a partir dessa mobilização, da autoidentificação e dos estudos que foram promovidos a partir da abertura do processo de regularização territorial no INCRA. Então, os
desculpa, eu não preparei mapas muito também bem elaborados, com algumas apresentações. Não acionei o setor de cartografia do INCRA para trabalhar nesse assunto. Então, eu vou trabalhar com algumas imagens assim, né, de Google Earth, para a gente visualizar um pouquinho o território, o ambiente. Está observando aqui os limites estaduais, né, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui em cima, aqui ao norte, né, Santa Catarina, mais ao sul, aqui oeste, Rio Grande do Sul. O território, né, delimitado da comunidade de São Roque é bem nessa pontinha aqui de Santa Catarina, que penetra no Rio Grande do Sul, que tem uma geografia bem característica, né, que é chamados os aparados da Serra Geral, né, que quando os campos de cima da serra, né, aqui do Rio Grande do Sul, não sei se dá para visualizar bem na imagem aqui, em cima a gente vê, né, um platô aqui, são os campos, se encontram com, de repente eles abruptamente descem para a planície costeira aqui de Santa Catarina, formando maravilhosos cânions, escarpas da Serra Geral, os perais, que eles chamam, e as grotas, né, que depois a gente vai ver que é fundamental para caracterizar a ocupação histórica da comunidade de São Roque nessa região. Então, a partir desses estudos que foram elaborados, né, em convênio entre o INCRA e a UFSC, né, os estudos que foram elaborados pelo NUER, Núcleo de Estudos sobre Identidades Interétnicas, coordenados pelo Ricardo Cid Fernandes, antropólogo, e participação da Cíndia Brustolin, que é socióloga, e a Luana Teixeira, historiadora. Eu vou trazer alguns elementos desse trabalho, né, deles, que identificou que a formação, a constituição histórica dessa comunidade, ela está relacionada à escravidão, ao regime escravista que existia aqui nos campos de cima da serra, como é conhecida essa região aqui de cima. Atualmente o município de São Francisco de Paula. E a economia característica naquela região era a criação de gado extensivo, né, nos campos, pastagens naturais, que se utilizavam de mão de obra escrava, mas esses fazendeiros aqui de cima da serra também cultivavam roças aqui nessa localidade, aqui indo mais para cá, para a direita, e uma localidade historicamente conhecida como Roça da Estância, para abastecer as fazendas de criação de gado com víveres. E os escravos dessas fazendas vinham trabalhar, né, periodicamente, existia um fluxo, né, desses escravos de cima da serra para essas roças, e de ida e volta, né? Então só que as fazendas ficavam aqui em cima. Então a comunidade ela vem dessa a formação do grupo, que hoje se constitui como Comunidade de São Roque, ela vem desse fluxo, né? Dentro desse fluxo houveram fugas, houveram ocupações temporárias, é um local de acesso bem difícil, assim, né? Uma mata atlântica, já aqui nessa parte baixa, né? Fechada, muito acidentado. Então, se formaram, tem-se registros históricos da formação de alguns quilombos nessa região, alguns agrupamentos de estados fugitivos, naquele sentido clássico, né, histórico. E aqui embaixo aqui mais para baixo tem um quilombo que veio, o único que a gente tem um registro mais evidente assim na historiografia, que é o quilombo de Campo dos Pretos. E vários caminhos, né, que ligam aqui essa parte baixa à parte de cima da serra. Também é uma região que foi usada como caminho de tropas. O estudo feito pela UFSC, né, identificou a forma de ocupação, de organização territorial histórica, né, dessas famílias, relacionadas a 3 principais fazendeiros da região de cima da serra, né, que eram 3 famílias, os Monteiro, os Nunes e os Fogaça,
e os escravos dos Monteiros, dos Nunes e do Fogaça, que acabaram se relacionando, constituindo uma parentela entre si e formando essa comunidade. Então, a ocupação aqui, esses números que a gente vê aqui, seriam cada número relacionado a uma grota, que eles chamam. Uma grota é como se fosse um vale incrustado nessas encostas da serra, e cada grota era ocupada por uma família, né? Então, isso foi identificado na década de 50, ainda tinha essa configuração, né? Essa grota geralmente tem uma sanga, né, que é um curso d'água que desce da serra e é canalizado para os principais cursos d'água aqui do território. Você pode ver que forma quase que uma cruz, né? A gente tem aqui o rio Mampituba, que ele faz a divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também, o rio Josafás, o Faxinalzinho e o São Gorgonho. Aqui o São Gorgonho. Esses 4 rios, né, eles se cruzam e formam 4 vales, e dentro desses vales tem diversas grotas, né, em cada um desses vales. E aqui a gente tem um elemento central, que é a Pedra Branca, né, que é onde esses vales se encontram, né, você tem, pode dizer, um monumento geológico quase, que o próprio grupo e a sociedade regional identifica com essas famílias, né, de negros que foram escravizados, descendentes lá dessas famílias escravizadas pelos Monteiros, Nunes e Fogaça, se identificam como filhos da Pedra Branca. Tem essa identificação territorial muito forte. E as grotas têm nomes, né, de eventos históricos que aconteceram, de famílias, às vezes, catástrofes naturais que aconteceram na região. Aqui temos uns caminhos, né, alguns caminhos para cima da serra. Tem caminhos aqui para baixo também. Aqui é para cima da serra também, desculpa. Aqui para baixo seria em direção ao Campo dos Pretos, aquele outro quilombo. E, segundo o argumento do relatório antropológico, né, existe uma rede desses quilombos na região ao longo do século XIX que se desenvolveu. Então aqui está o geneagrama, né, das famílias, né. Tem muito da origem dessas famílias vem da mistura entre né, relações mantidas entre senhores de escravos e escravas, né. Então você tem aqui no caso o rio Faxinalzinho, né, o senhor Osório Nunes com uma escrava, Madalena, e mesma coisa com os Monteiro aqui, e também de escravos com escravos. Aqui você tem esses cruzamentos que se deram, né, a partir de ocupações territoriais singulares, distintivas, né. No caso, a região do Faxinalzinho, ocupada pelos escravos dos Nunes, a região do Josafás, ocupada pelos Monteiro, né, e do Mampituba, pelos Fogaça. Então, essa é uma foto antiga de 3, né, desses descendentes, né, dos Braços dos Santos, esses 2 irmãos aqui, que são descendentes dos Fogaça, e o Gentil Nunes, que é descendente dos Nunes, claro, junto com um pároco na região, isso meados também do século passado, uma igrejinha que dessa igrejinha e em homenagem a São Roque, que deriva também esse nome da comunidade. Ela é conhecida tanto como São Roque como Pedra Branca, né? Tem esses 2 nomes. Esses são filhos, né, desse Nunes aqui, que está aqui nessa foto, e atuais moradores lá no meio do Parque da Serra Geral, 2 irmãos conhecidos como gordos, né, pelo seu porte físico. Então essa é a Pedra Branca, né, que a gente está falando, o elemento central do território. Então, ao longo
do tempo, essa ocupação tradicional ela foi se descaracterizando. O relatório antropológico ele traz 2 eventos principais que foram agentes dessa desterritorialização. Um deles foi a enchente de 1974 e a abertura da estrada que liga o município de Praia Grande à região da Pedra Branca, já assim com vistas à exploração agrícola mesmo daquela região. E nessa enchente, várias pessoas, as narrativas dos atuais quilombolas informam que várias pessoas acabaram deixando o lugar. Naquela região mais baixa, onde tem os principais rios, né, foi alagada, as condições de acesso eram muito difíceis, alguns deles saíram temporariamente, ou outros deixaram mesmo o lugar. Mas principalmente para as cidades da região, né, ou no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, teve alguns, inclusive, que venderam posses que tinham ali. As propriedades mesmo são raras. Hoje a gente só tem uma família que tem um documento de título mesmo, né, da terra onde vive, que é justamente aquela que vive dentro do Parque da Serra Geral. E o outro agente expropriador, vamos dizer assim, foi a criação e implementação dos parques nacionais, principalmente a partir da década de 80. Né? Eu vou entrar no detalhe a criação desses parques adiante, mas a implementação de fato deles ocorreu ao longo da década de 80 na atuação do IBDF, né, que é identificado pela comunidade como a chegada dos IBAMA, né, em referência aos agentes mesmo os fiscais, né, e ao tipo de atuação que eles tiveram junto à comunidade, muito repressiva, naquele contexto também da ditadura, de criação dos parques nacionais e expulsão das comunidades. E resultou em restrições de uso, constrangimentos, penalizações, né, diversas multas. Então, a gente tem o primeiro parque que foi criado foi o Parque Nacional de Aparados da Serra. Ele foi criado em 1959, mas só que ele foi criado numa região que não afeta essa área da comunidade. Foi criado numa região dos campos de cima da serra mesmo, uma região já relativamente degradada pela exploração madeireira. Não, vamos para frente então. Aqui, em 1972, o Parque Nacional de Aparados da Serra foi alterado os limites dele, incluindo áreas de Mata Atlântica, onde teve um impacto sobre essas famílias da comunidade. Eu coloquei só aqui o memorial descritivo, que está no decreto de 72, só para a gente puxar aqui uma certa imprecisão que tem nessa definição de limites, que até hoje não está resolvida, mesmo com já 2 planos de manejo, o primeiro em 84, o segundo em 2004, existe uma imprecisão ainda nesses limites e vou dizer por que ela afeta a comunidade. Aqui está o Parque Nacional de Aparados da Serra, os limites disponíveis hoje, né, disponibilizados pelo ICMBio, apesar que há uma certa flexibilidade no entendimento desses limites. E em 1992, você tem o Parque Nacional da Serra Geral, que vem também de um histórico desde a década de 80, quando da elaboração do plano de manejo, primeiro plano de manejo da Aparados da Serra, os estudos que foram feitos já vem se construindo, né, um entendimento para a constituição desse parque também, da Serra Geral, formado de 2 glebas, né, como vocês podem ver. Bom, aqui vamos entrar na parte que mais nos interessa, que é a mobilização da comunidade que motivou essa situação de sobreposição territorial que a gente enxerga hoje, né, que vem a partir do decreto 4887, a criação da Associação Remanescente de Quilombo São Roque em 2004 e a autoidentificação. É importante dizer que atores que estavam presentes, né, esse processo ele foi muito motivado, né, a partir do momento da implantação do decreto 4887, pelo movimento negro unificado, a atuação do movimento negro unificado e pesquisas que já existiam no projeto Quilombo do Sul do Brasil, pesquisas
realizadas pelo NUR da UFSC. E daí em 2005 tem a abertura do processo do INCRA e a elaboração do relatório antropológico. Em 2007, a publicação do RTID e o Ministério Público move uma ação civil pública contra o IBAMA. Vamos passar. Esse é o território que foi delimitado pelo INCRA, tomando fundamento na organização territorial do sistema de grotas, né, que foi chamado no relatório antropológico, e aqui é o Parque Nacional da Serra Geral, o Parque Nacional de Aparados da Serra, sobreposição que representa 36% do território quilombola, que é de 7.327 hectares, e 8% dos dois parques nacionais, da totalidade dos dois parques nacionais. A sobreposição é essa, né? 2.668 hectares. Então aqui a gente tem uma visão da ocupação atual dos quilombolas. Hoje eles estão praticamente aglutinados, esses que voltaram, que saíram, em torno de uma estrada que existe aqui. Eu vou dar só uma ampliada. Aqui existe uma estrada que tem esse limite do Parque de Aparados da Serra. Esse limite está um pouco expandido em relação ao limite que foi considerado na elaboração do RTID do INCRA, porque não foi disponibilizado oficialmente os limites do parque pelo IBAMA na época, depois também pelo ICMBio. Esse limite aqui eu tirei do próprio site do ICMBio, que disponibiliza esses limites, só que ele tem uma diferença em relação à referência que foi utilizada na delimitação do território pelo INCRA, que foi um estudo para a regularização fundiária do Parque de Aparados da Serra, principalmente, que foi feito, e a compra de propriedades, né, existentes para a regularização fundiária do parque, que ampliou um pouco esses limites. Então, a situação que foi caracterizada no RTID, a gente tinha 7 famílias que estavam vivendo dentro dos parques. Se a gente for considerar esses limites a partir claro, precisa de uma maior precisão cartográfica, talvez, para fazer esse estudo, mas a princípio, se for até o rio Mampituba, que é aqui embaixo, que esse limite não coincide exatamente, mas ele se aproxima, muitas famílias vão estar entrando também nessa situação de sobreposição, né? Mas o limite que foi considerado no RTID do INCRA é a parte da estrada para cima, vamos dizer assim. Daí foi identificado 7 famílias, 2 dessas famílias já não ocupam a área. Daí a gente teve, como um processo de construção, eu não sei se eu posso dar mais uns 5 minutos, porque está... Bora. Eu chegar no ponto, talvez passar correndo mesmo, né? Porque a principal contribuição acho que seria a partir de agora, né? A gente tem a construção de um termo de compromisso, né? E esse assunto do termo de compromisso ele já vem de longe, desde 2005, quando teve uma audiência pública com o MPF, até antes, em 2004, você já tinha uma reunião do Ministério Público com o IBAMA, no sentido de viabilizar áreas para o plantio das famílias que vivem dentro dos parques. Isso não aconteceu, o IBAMA acabou não apresentando e não trabalhando, né? Falou que ia fazer, mas não fez. Em 2007, teve a ação civil pública movida pelo MPF. Novamente veio à tona essa questão do termo de compromisso, que é um instrumento provisório previsto no SNUC, né? E também não aconteceu. Em 2008, quando foi aberta a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, né, que é uma instância dentro da Advocacia Geral da União, para mediar esse tipo de conflito, daí sim a gente começou a ter uma discussão mais intensa sobre esse termo de compromisso, que tem suas divergências também, o próprio nome, né? As duas, quem foram os participantes dessa Câmara de Conciliação, né? A AGU mediando, INCRA, ICMBio, MDA, Ministério do Meio Ambiente, Conselho de Defesa Nacional, a CEPIR e a Fundação Palmares, né? E duas foram as linhas de trabalho dessa Câmara de Conciliação. Uma foi pela solução definitiva e outra pelo instrumento provisório até que se chegasse a essa solução definitiva.
teve uma discussão, né? Qual seria o termo utilizado, né? O INCRA bateu muito na questão de não se utilizar o termo de compromisso, pela previsão no SNUC, né, de futuro realocação das famílias, mas isso foi vencido, né? Existiam outras propostas, termo de convivência étnico-ambiental, termo de parceria, termo de uso, mas isso foi vencido, né? E isso, é importante dizer que na Câmara de Conciliação a gente não teve a participação da comunidade e nem tampouco do Ministério Público Federal. E o INCRA tinha que fazer o trabalho de mediação com a comunidade, levar as propostas tiradas na Câmara para a comunidade, trazer o retorno, o feedback da comunidade para a Câmara. Então esse é um dos trabalhos que a gente fez, relativo ao quadro de sobreposições, que era para se identificar os conflitos existentes e as soluções apontadas. O ICMBio tinha que fazer a mesma coisa. No caso aqui, esses documentos todos são públicos, né, estão no processo administrativo, né, vale a pena dizer. Aqui já é a resposta do ICMBio à Câmara, né, eles apontam 3 problemas e a mesma solução, né, que é reassentamento das populações para fora dos parques, né. Esse é um estudo que foi feito pelo grupo Iguaçu, que é um grupo particular. Eu até coloquei a página da internet, essa página não existe mais. É um grupo formado por ambientalistas conservacionistas ligados à Fundação Boticário, tem alguns jornalistas ali que trabalham ligados ao ECO, inclusive funcionário do ICMBio que participava da Câmara de Conciliação, participa desse grupo particular, e esse estudo ele foi utilizado, parte relativa à comunidade de São Roque, que é a criação de uma suposta comunidade quilombola, questionando, né, essa questão da autoidentificação, e depois a gente poderia até entrar no detalhe que tem muitos argumentos que são interessantes. Foi um estudo que foi elaborado por 2 pesquisadores com uma certa reputação, né, historiador e cientista social da UNB. Então, e esse estudo foi utilizado, a parte dele relativa a São Roque, integralmente o texto foi utilizado como um parecer técnico oficial do ICMBio dentro da Câmara de Conciliação. Por isso que eu coloco aí. Esse é um pedido da comunidade, da conciliadora, né? Não vou ler aqui por causa do tempo, mas é um pedido para que a conciliadora, que era responsável, né, por essa mediação da Advocacia Geral da União, vá até a comunidade, conhecer a sua realidade, já que a comunidade não pode participar da Câmara de Conciliação. Né? E os últimos eventos, né? Em 2010, agora para fechar mesmo, em 2010 teve reuniões entre o INCRA, presidente do INCRA e do ICMBio, para tentar chegar numa solução sobre essa situação. O ICMBio se manifestou institucionalmente, presidente do órgão, pela retirada das famílias quilombolas. Em 2011 você tem a suspensão da Câmara de Conciliação. A AGU teria que arbitrar, né, teria que fazer uma ponderação entre os direitos constitucionais em conflito. Ela se negou a fazer isso, argumentando que a Casa Civil que deveria resolver politicamente essa situação. Mas hoje a Câmara está sendo reativada, muito em virtude do nosso esforço também em reativar essa arena. Em 2012, você teve uma retomada da construção do termo de compromisso junto à comunidade, teve uma mudança na relação que o próprio INCRA teve com o ICMBio, essa mudança de gestão do ICMBio, a gestão atual, ela se mostrou mais sensível a essa situação. Então, técnicos do ICMBio vieram, ficaram 3 dias lá na comunidade construindo um pacto mesmo, a partir do termo de compromisso, né, que foi um instrumento que se tornou possível. E foi pactuado, né, passou por todas as esferas de análise técnica e jurídica do órgão. Daí a gente vai para 2013. Em março de 2013, em 8 de março de 2013, trata-se de uma área de 41 hectares, sendo que a comunidade ocupa 10 hectares. Ou seja, 0,1% da totalidade dos parques nacionais. E o presidente do ICMBio, né, depois de todas as análises, tudo pactuado, assinou, dia 8 de março, e enviou para o chefe dos parques, que no dia 11, na segunda-feira, foi de sexta para segunda-feira, haveria reunião, o MPF e a comunidade iriam assinar.
e o termo para viabilizar o plantio, a reforma de casa, a instalação de energia elétrica, é uma condição extremamente precária que vive essas famílias. Mas no dia, na segunda-feira, teve uma intervenção inesperada do Ministério do Meio Ambiente, né? O presidente do ICMBio ligou para o chefe dos parques e isso está relatado na reunião do Conselho Gestor dos Parques. Não sou eu que estou falando, né? Isso daí está tudo filmado também. E a diretoria, o Departamento de Áreas Protegidas do Meio Ambiente, inclusive uma figura que participa daquele grupo Iguaçu, uma figura que era um técnico do ICMBio que vinha dificultando esse acordo, que é o atual diretor, né, que muito por atuação dessa figura acaba se recolhendo, né? Na reunião, toda a comunidade lá, MPF lá, INCRA lá, todo mundo lá, aquele momento, expectativa de, desde 2005, 8 anos, recolhe-se o termo de compromisso. Não vamos mais assinar para o Ministério do Meio Ambiente se manifestar, que eles teriam sérias modificações a ser feitas e tal. E essa é a atual situação. Na segunda-feira eu estive na comunidade, uma reunião que veio o presidente do ICMBio, veio o tal diretor de áreas protegidas do MMA, e assim, a situação foi novamente retrocedida. O presidente falou que não vai assinar o termo daquele jeito. A última encaminhamento foi que vai ser feita uma nova reunião entre os presidentes, ministros, e o MPF tomou a atitude que é assinar aquele termo que já existia, escaneado, assinar, estava a assinatura do presidente do ICMBio, o MPF assinou, a comunidade assinou, o INCRA e a EPAGRE, que é o órgão de assistência técnica estadual, assinaram como testemunhas, e se dentro de 30 dias não houver uma resolução, o Procurador da República se comprometeu a acionar judicialmente o ICMBio para o cumprimento desse termo. Aqui são as 5 famílias, né, que a gente tem no termo, essa gigantesca área de 0,1% dos parques. É isso, gente.